Galera, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês algumas maneiras de como eu aprendi e estou aprendendo inglês. Bem, algumas maneiras que eu usei para poder estar aprendendo o que eu sei hoje e que eu ainda estou usando para poder estar melhorando meu inglês é um deles, leitura. Eu tenho esse livro aqui em inglês que eu uso para poder estar me familiarizando com a leitura em inglês. Mesmo que às vezes você não entende, é bom você ficar folheando o livro e lendo, por exemplo. Se acostumando com a escrita, com as palavras, vai chegar no momento que aquilo vai se tornar tão familiar para você que vai se tornar fácil. Você já vai estar entendendo, você já está escrevendo, está falando, enfim, você já vai estar se tornando uma pessoa fluente. Bom, outra maneira que eu uso muito também é música. Enquanto você gosta de músicas internacionais, você pode estar usando para poder estar aprendendo. Mas não é só escutar, você começa a prestar atenção nas letras, nas palavras que são ditas. Nas músicas tem uma questão. Às vezes, para poder caber na melodia da música, ou eles aceleram, ou eles falam em uma velocidade diferente e acaba deixando a palavra de uma maneira não tão fácil de reconhecer. Mas com o tempo você vai praticando e vai conseguindo identificar as palavras de uma maneira melhor, mais eficiente. Outra maneira que eu acho que as pessoas querem aprender para poder estar fazendo é assistir séries e filmes sem ser legendado, que no caso se for para colocar legenda, coloca a legenda em inglês, não coloca em português, porque em português você não vai prestar atenção no que eles estão falando. A partir do momento que você colocar a legenda em inglês ou sem legenda, você vai começar a prestar muito mais atenção no que eles falam e no que está escrito em inglês. Quando você faz isso, você melhora em muito o seu listening, que é a sua audição para identificação do inglês. E você melhora também a sua fala, porque assim como você escuta, você consegue reproduzir aquele som de uma maneira melhor. Então, se você escuta o cara da série falando "Hey, how are you doing, bro?" Você escutou o cara falando daquele jeito, você tenta imitá-lo, tenta falar da mesma maneira. Porque se você tenta falar Você tem que falar de uma maneira mais natural possível, sem ser de uma maneira muito robotizada. Justo na hora que eu tô gravando, o cara passa aqui na porta de casa. Mas enfim, se você quer aprender um inglês mesmo, tem mais uma maneira que eu acho que você vai gostar, que eu uso no meu dia a dia e isso é uma das coisas que mais me ajudou pra melhorar meu inglês. Que assim que eu acordo, eu tento começar a pensar as coisas em inglês. Bom, eu já acordo no dia e falo assim, obrigado Deus, em inglês, thanks God for everything, for me wake up today. Tipo, por mim acordar hoje e tal. Eu falo isso em inglês. E mesmo que eu não fale da melhor maneira e, tipo assim, da maneira certa, eu tento falar e pensar as coisas como se eu já fosse fluente. Eu tento colocar aquilo na minha mente pra quebrar aquelas crenças limitantes onde que você acredita que você não vai conseguir, tipo, falar, porque às vezes falar uma outra língua parece ser um bicho de 7 cabeças, mas também não é. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a se familiarizar ainda mais com o inglês e você começa a fazer o processo de pensar em inglês, que é a chave importante da fluência. De novo, cara. A chave importante da fluência. Então, se você quer ficar fluente no inglês, você vai precisar aprender a pensar em inglês. Você vai ter que parar de traduzir, um erro que muitas pessoas cometem. Outra coisa também que você pode estar fazendo, que isso também me ajudou muito. Vamos colocar de fato aqui. O que é você colocar áudios enquanto você dorme em inglês. Porque há um estudo onde que fala que você consegue aprender muito enquanto você está dormindo. O seu subconsciente vai absorver aquilo. Então você não precisa colocar um som muito alto em inglês. Tem alguns vídeos no YouTube de 8 horas, 3 horas, que você dorme
e coloca ele para escutar, desde seja no foninho ou até mesmo no próprio celular, no som, no estéreo dele. Você pode estar colocando para tocar enquanto você vai dormir. Eu, no começo, eu não conseguia dormir muito bem, porque eu ficava prestando atenção no que estava falando no vídeo. Mas você não precisa prestar atenção, é só você dormir e relaxar ouvindo aquilo. Porque às vezes eu não estava conseguindo dormir com aquilo porque eu estava prestando atenção. Pressão. Mas a partir do momento que você apenas relaxar, você vai acordar no outro dia e você vai ver uma melhora incrível. Você pode fazer o teste e comentar aqui embaixo nos comentários qual foi a sua experiência depois de ter dormido uma noite com o som, ouvindo, com o seu subconsciente trabalhando para você aprender o inglês. Bem, essas são as maneiras que eu uso, que é mais eficiente para você estar aprendendo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever, hein? Falou, hein? Fui!